Boa tarde, nobre presidente exercício, caro amigo vereador Zé Brás, né? E também dou aqui o meu melhor boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham, colegas vereadores, pessoas aqui também, imprensa presente neste plenário. Bom, senhores vereadores, eu quero falar aqui de uma situação hoje, vim até essa tribuna, acredito, para compartilhar da indignação de milhares de divinopolitanos que estão tentando retirar as suas guias do IPTU no site da Prefeitura. E nós temos essa seguinte mensagem: estimado contribuinte, informamos que o nosso site está passando por manutenção. Em caso de urgência na resolução do seu problema sobre IPTU, certidão negativa de débito, taxas diversas, pedimos para agendar atendimento presencialmente. Você tem que ligar no número que é o 3229-6516. Então, assim, senhores, eu acredito uma cidade do tamanho de Divinópolis, né? Nós estamos aí no último, inclusive com os últimos dados censitários, né, de 230 mil habitantes, passa muito além disso, na minha humilde opinião. Acredito que um problema tão pequeno e tão que se arrasta já há muito tempo. Nós estamos hoje, aí no dia 6 de fevereiro, estamos no segundo mês do ano e o problema não foi resolvido ainda com esse problema no site da Prefeitura, a informatização, sistema. A população não quer saber disso, a população não quer pagar, quer retirar suas guias. Inclusive estou sendo procurado, acredito também que outros vereadores, com esse problema. A gente, inclusive, aqui com o nosso canal aberto de conversa com a população diariamente no rádio, tenho recebido várias mensagens, inclusive recebi um print que eu vou mostrar dentro de alguns segundos. Fui procurado por uma moradora que está enfrentando um problema seguinte: pior, ela está com o IPTU dela quitado, ela precisa, por exemplo, fazer uma transmissão de imóvel, ela busca auxílio no setor, né, de tributos para comprovar que pagou o seu IPTU, só que o pessoal está solicitando dela uma taxa de R$10,16. R$10 se você quiser um comprovante que é de direito cidadão. R$10 que estão cobrando simplesmente para cidadã ir lá presencialmente. Ela já tem que abrir mão de um direito dela, de fazer a retirada online, ir lá, fazer o atendimento presencialmente, perder o tempo e ainda pagar R$10 num direito dela, que é de graça. E o online, por que não arrumou ainda? Então, não há nenhum tipo de aviso da Prefeitura a não ser essa justificativa de agradecer a compreensão, pedir e agradecer a compreensão de quem quer retirar, quem quer pagar a sua guia através do site. Inclusive, eu quero mostrar o print aí, nossa excelente técnica lá, através do amigo Dorel, vai jogar na tela aí, essa conversa recente aí de WhatsApp que vocês podem conferir aí na tela. A mensagem verde aí, obviamente, é a conversa da cidadã, e a parte em branco é a parte que responde o setor de tributos da Prefeitura de Divinópolis, esse mesmo número, o qual está sendo passado pelo site, que também não resolve. Inclusive, no final da mensagem que não aparece aí na tela, né, vocês estão vendo aí, a Prefeitura mesmo sugere, na última mensagem que você vê em branco, no rodapé do seu vídeo, você pode ver que eles estão pedindo os R$10,16, se você quiser pagar a taxa. Então, se você pagar, tudo bem, você vai lá no CAC e pega. Se não, você tem que esperar. E aí, quem está com algum problema? Quem que está tendo que aproveitar aí para ter o seu comprovante da sua guia paga, uma certidão negativa ou o próprio IPTU. Eu falo aqui IPTU, gente, porque eu generalizo a situação, claro que estão outros documentos também em questão, mas a situação do IPTU, taxas diversas, tá? Certidão negativa, mas o IPTU é porque, acredito eu que nesse início de ano, seja o grande problema aí, seja o grande motivo da maioria das pessoas que nos procuram, né? Como essa própria cidadã, que o pior, ela já tem o seu IPTU pago. Um print da tela para ela, lá do sistema, já resolveria. Ela precisava só de um print de comprovante. É uma má vontade ao extremo. E ninguém se pronuncia sobre isso, a não ser essa mensagem no site. Ninguém procura ser proativo para resolver o problema. E por isso eu venho aqui a essa tribuna. Esse incidente evidencia um certo desleixo. Primeiro, a necessidade urgente de restaurar esse site da Prefeitura, que só dá problema. E depois garantir um fácil acesso gratuito. Afinal de contas, nós não estamos falando de gestão moderna, de gestão eficiente, de gestão com olhar tecnológico. Cadê? Cadê a eficiência? Eu estou vindo aqui porque eu já estou indignado com isso, eu perco a paciência. Um problema tão pequeno que se torna grande perante a população de Divinópolis. Se torna grande. É um problema que vai sendo varrido para debaixo do tapete. Estão varrendo sujeira, aquela sujeirinha, sabe? Que você tem lá um pouquinho lá na sua casa. Você vai varrendo aquela sujeira para debaixo do tapete. E depois, quando você tira o tapete, se assusta. Está assim na Prefeitura.
Está sim com o site. Então, essa modernização em que tanto falam não está sendo cumprida. Nossos sistemas online são essenciais para o bom funcionamento da máquina pública, ainda mais numa cidade de dezenas de milhares de pessoas, que é a nossa cidade de Divinópolis. Né? Nós não estamos falando de uma mini prefeitura, de uma microcidade, de um interiorzinho. Nós estamos falando de uma cidade polo, que tem que ser tratada como tal, como cidade polo. Uma baixaria, o que estão fazendo, essa troca de sistema, que não para, que não acaba nunca. Vai virar o ano daqui a pouco e continua com problema. Senhores, por isso que eu peço aqui então a atenção, né, dos nossos excelentíssimos secretários, porque todas as secretarias, acredito que estejam comprometidas, principalmente a de Fazenda. É uma arrecadação, é importante para o município e, principalmente, o mais importante, que é a população da cidade. A prefeitura não está lá para dar lucro para ela mesma, não está para gerar lucro. A prefeitura está lá para atender bem. A máquina pública é para isso, é para bom atendimento e zelar pelo desenvolvimento da cidade e pelo cidadão. Bom, senhores, eu quero mudar de assunto agora, na tarde de hoje. Agora falar de um tema importante, todo mundo sabe também, ontem foi a volta às aulas. Bom, essa semana, né, uma série aí de escolas, a gente vê muitos alunos aí, pais de alunos, postando naturalmente felizes após o período de férias. Mas, primeiro, gente, em algumas escolas foi assinalada ontem uma falta de organização, principalmente escolas grandes. Caso do CETEP, né, eu tenho aqui o meu comprometimento, né, com as pessoas, com os cidadãos. Primeiramente, eu quero deixar bem aqui claro que eu não tenho absolutamente nada pessoal com ninguém da escola, inclusive não conheço direção, não tenho o que falar, mas tenho aqui que registrar esse relato, que é uma situação muito séria, que inclusive aconteceu ontem com uma pessoa também da minha confiança, né, dentro da escola, né, com um aluno, com um pai de aluno que testemunhou depois, consequentemente, toda essa ação. Atenção para esse tema, atenção. Ontem, os alunos chegaram no CETEP, né, do turno da tarde, né, do vespertino, chegaram então no período lá da escola, obviamente, entre 10 para 1 da tarde, levaram os alunos para a quadra. Cerca de 300 alunos. Imaginem só, 300 alunos debaixo de sol. Ontem estava mais para chuva, né? Inclusive, levaram, os alunos ficaram na quadra esperando 1h30. 1h30. Só foram entrar na sala de aula às 2h30 da tarde, de acordo com os relatos dos alunos, que não foram poucos, que reclamaram para os pais. Fizeram ali, então, um grupo de pais e me procuraram, né? Tamanha o fato aí dessa desorganização. Bom, esse mérito deve ter sido corrigido facilmente agora com os alunos já sendo distribuídos, os alunos ali naturalmente já sabendo hoje quais são essas salas. Mas não para por aí. Isso aí foi muito pouco perante o que iria acontecer no final da aula. Senhores, ontem mais um aluno colocado, enganado dentro de ônibus. E o aluno que era para ir no ônibus escolar ficou dentro da escola. Mais uma vez acontece isso em Divinópolis. Aluno ficando na escola, aluno sendo trocado. E sabe o que é o pior de tudo da situação? Que o pai me relatou, né, com tamanha falta de profissionalismo e de desorganização, que esse pai, ao ver que o ônibus passou, pensem, primeiro desespero. Esse aluno mora lá no Lagoa dos Mandarins, estuda no CETEP. O ônibus escolar foi levar esse aluno, chegou lá, não desceu ninguém. Primeiro já bate o desespero, né? O pai fica esperando o filho descer do ônibus, ninguém desceu. O pai, naturalmente, já ligou para a escola, ficou desesperado. Bom, depois de algum tempo foi descobrir que o filho dele, depois de minutos e minutos de desespero, foi descobrir que seu filho estava ainda dentro do CETEP. Aí sobrou um aluno dentro do ônibus. Opa, esse aí foi enganado. Aí o pai teve que pegar o seu veículo. Imagina, o pai que tem veículo tem condições, se ele não tivesse, né? O pai, depois de um longo expediente de trabalho, teve que pegar o seu carro, e se deslocar até o bairro Bom Pastor, lá do Lagoa dos Mandarins, até lá, né, no CETEP, para ver, né, no São Sebastião, para ver qual era a situação. Aí aconteceu de chegar lá, felizmente, ele encontrou o seu filho com a escola já praticamente fechada, porque não orientaram um aluno quando ele entrou no seu primeiro dia de aula para que no final ele fosse para o ônibus. Por quê? É um aluno de primeiro ano, com apenas 6 aninhos, é uma criança.
Então você vê essa situação e logo eu me deparo, né, e penso, né, levamos a pensar, que tamanho amadorismo, aonde que vai parar? Já aconteceu isso em CEMEI, agora acontece em escola. E para piorar, quando o pai do aluno foi averiguar aquela situação, de acordo com as informações, o pai da criança que ela obteve, a responsável pelo transporte, gente, não se encontrava dentro do CETEP no primeiro dia de aula. A responsável pelo transporte, que lá deveria estar, acredito eu, que todo mundo, toda a equipe, é como fosse aqui o nosso primeiro dia de trabalho na Câmara. Imagine só na nossa posse de vereadores aqui, eu vou exemplificar a situação da Câmara. Pensa, se o secretário-geral não tiver, se o procurador, se os câmeras não tiverem aqui, que baderna! É isso que estava acontecendo na escola. E cadê o posicionamento da Secretaria de Educação? Eu fiquei esperando até exatamente quase 24 horas depois para uma resposta digna para o pai. E ninguém se posicionou. Um silêncio ensurdecedor. Que, ó, chega a incomodar. Ninguém da Secretaria de Educação teve a coragem de se posicionar e de explicar, pelo menos de pedir desculpa. De pedir desculpa para esse pai e para essa mãe que ficaram esperando o filho e tiveram seu filho trocado. Será que vão esperar acontecer mais vezes, como já aconteceram? Isso aconteceu ontem, dia 5 de fevereiro, no CETEP, Escola Municipal. Sequer um pedido de desculpas. É assim que vocês vão brincar, vocês vão tratar a vida das nossas crianças? Isso, por mais que possa ser para vocês um pequeno problema, para a vida de uma criança, para os pais, é o bem mais precioso que eles têm. E com vidas não se brinca. Nós não vamos aceitar, vamos apurar, mas esse acontecimento aqui dentro da casa não é causar polêmica, e sim para esse problema não voltar a acontecer. Senhor presidente, era o que eu tinha na tarde de hoje. Muito obrigado. Obrigado.